Lucas, capítulo de número 8, versículo de 1 a 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto que andava Jesus. Repete comigo, Jesus andava. Isso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Ele ia sozinho? Quem que ia com ele? Ok. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Amém? Pode sentar, queridos, dá um glória a Deus aí. Diga para quem está do seu lado assim, ó, Deus vai falar com você nessa noite. Quantos são cristãos aqui? Levanta a mão. Você sabe o significado da palavra cristão? Significa ser como Cristo. Cristos pequenos. É como se nós fôssemos um formato de Cristo menor, que a grandeza dele é grande, né? A gente sabe. Olha que paradoxo, a grandeza dele é grande, fica legal, né? E a nossa pequenez é pequena, né? Então, por isso nós somos pequenos cristos. Queridos, uma vez que somos cristãos, temos esse Cristo em nossas vidas, nós temos que representá-lo nessa terra. Fazer o que Jesus faria. E embora o título cristão significa ser como Cristo, ou pequenos cristos, a palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, se creres em meu nome, farás obras maiores do que eu faço. Fala igual e maiores. Então vamos nos tomar posse do que será maiores, amém? Então, embora nós somos cristãos, nós temos que fazer o que Cristo faria aqui na terra. Imitar as pegadas de Jesus. Mas, falando do texto, do capítulo 8 que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Vamos transferir essa palavra aldeia por bairro, amém? A nossa realidade hoje é bairro, sim ou não? Então imagine que Jesus, estando numa cidade, ele ia num bairro só ou em todos os bairros? Todos os bairros. Agora, se você tivesse na época de Jesus, presente carne e osso, você seria um seguidor de Jesus Cristo, sim ou não? Levanta a mão quem acha que seria um seguidor de Jesus. Você ia andar com o mestre ou você ia andar com outros deuses? Quem iria? Levanta a mão. Só que você está preparado para andar com Jesus? Porque o homem tinha canela. Você tem canela? O homem tinha pé. Você tem pé? O homem tinha tornozelo. Você tem tornozelo? O homem tinha joelho. Você tem joelho? O homem tinha dedão nos pés. Você tem dedão nos pés? Ele andava, as pernas se movimentavam. Ele ia de cidade em cidade. Agora detalhe, ele ia de avião? Ele ia de carro? Que jeito que ele ia? A dificuldade que havia nessa época, você concorda comigo que era grande? Mas a Bíblia diz que Jesus ele ia. E ele ia sozinho, igreja. Os 12 discípulos dele mais chegados iam com ele também. E se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós temos que acompanhar Jesus. Acompanhar de forma que aonde ele fosse, nós tínhamos que ir também.
Agora é interessante que a Bíblia diz que ele não ia sozinho. De que jeito que ele ia também? Além dos discípulos, ia também algumas mulheres. Diz aqui que tinha uma que era esposa de um procurador. Você acha que um procurador hoje é diferente do de antes no quesito de status? Não. Olha, meu marido é o procurador. Então isso representa o quê? Status. Agora, uma pessoa que tem status abre mão para poder andar com Cristo. E o que Jesus ia fazer de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Ele ia levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Porque ele sabia que as pessoas precisavam de uma palavra que vinha da parte de Deus. Ele não ia pregando bênção, ele ia pregando o reino de Deus. Ao contrário de muitos lugares que pregam o reino da terra. Que na terra é isso, na terra é aquilo. Ele pregava o reino de Deus. E ele encontrou pessoas que pudessem ir junto. Como nós cantamos esse louvor, como o farol que brilha à noite. Ele enxergava em cada cidade, em cada aldeia, uma noite. Porque onde não tem a palavra de Deus está escuro. Porque a palavra de Deus ela é lâmpada. Mas onde não tem a palavra está escuro. Na vida do ímpio está escuro. Mas ele sabia que ele era um farol na vida dessas pessoas. É como um farol que brilha na noite. Ou seja, na onde não tem pessoas que conhecem a palavra. Deixa eu comentar com você uma coisa que você tem que tirar. Fala para quem está do seu lado, você tem que tirar isso da tua vida, irmão, urgente. Fala para essa pessoa assim, está incomodando Jesus faz tempo. Tem gente que só quer ficar perto de crente. Não quer saber de chegar até os perdidos. É muito bom, e a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão. Mas nós não podemos fazer vista grossa para o perdido. Um dia eu fui perdido. Um dia você foi perdido. Mas alguém levou a palavra de Deus para você. Essa pessoa que levou a palavra de Deus para você poderia falar assim, eu quero ficar no meio dos crentes, só louvando, adorando a Deus, na vigília, no monte, na igreja, no pão de casa em casa. Mas não, eles pararam um pouco da vida deles, sabe para quê? Para abrir a boca e falar de Jesus Cristo para você. E hoje você está aqui podendo dar glória ao nome do Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Então, queridos, será que o cristianismo vai parar em você? Ou você vai estender esse evangelismo a outras pessoas? Vamos abrir a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Mas recebereis poder. Fala para quem está do seu lado assim, você não é o super-homem não, viu? Mas você vai receber poder de Deus, amém? Ao descer sobre vós, quem? Você tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Para que Deus deu o Espírito Santo? Quantos, olha para cá. Quantos querem saber para que Deus deu o Espírito Santo? Ele deu poder, e esse poder vem quando vem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Então você tem poder. Porque quando o Espírito Santo vem, o poder vem junto, amém? Para que você tem poder? Vamos ver na Bíblia, continuação. E sereis minhas testemunhas. Fala assim, você já viu falar em testemunhas de Jesus Cristo? Fala assim, ser testemunho de Jesus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Deu para entender ou não? 4 regiões. Vamos ler essas 4 regiões. A primeira é Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? A própria cidade.
que eles estavam em Jerusalém. Olha o que Jesus está falando. Quando vocês receber o Espírito Santo, vai vir um poder e vocês vão ser minha testemunha primeiro. Ó, a ordem é essa. Primeiro em Jerusalém. Quer dizer, na cidade que você está. Segundo, aí já vem outro lugar. Judeia. Aí o que significa Judeia? Em outra cidade. Primeiro na tua cidade, depois em outra cidade. Terceiro, Samaria. O que significa Samaria? Significa outros estados. O evangelho vai ser pregado nessa cidade, depois em cidades aqui nesse estado, e depois em outros estados. Você está entendendo ou não? E a última medida é confins da terra. O que representa confins da terra? São outros países. Cidade, minha cidade, outras cidades, estado e outros países. Como é que o evangelho vai chegar, por exemplo, em outros países, se nós não estamos levando o evangelho nem na nossa cidade? Vai chegar? Não tem jeito. Agora, repare o que o texto está dizendo. Você vai fazer isso quando? Quando você tiver o Espírito Santo. Porque ao descer sobre vós o Espírito Santo, você recebe poder. Então, você tem o Espírito Santo. Você tem poder. Então você vai levar o evangelho. Ah, não sei se eu vou levar o evangelho, não. Não. Gente, é batata. Quando o Espírito Santo desce, você vai levar o evangelho. Só não leva o evangelho quem não tem o Espírito Santo, irmão. Quem é revelado na palavra, quem tem a palavra no seu coração, já tem a luz. E o Espírito Santo ajuda você a discernir a revelação da palavra. A Bíblia fala dessas mulheres do primeiro texto que eu falei, e cita o nome delas. Então Jesus, ele tinha os companheiros e as companheiras. Aí sabe o que acontecia? Tinha uma lá que a Bíblia cita que tinha quantos demônios que nós lemos? 7 demônios! Agora escute isso. Depois que ela foi liberta, ela foi evangelizar junto com Jesus. Pergunta para quem está do seu lado assim, quantos demônios você tinha antes? Fala assim, você não tem mais hoje, então você tem que fazer que nem essa mulher, evangelizar. Está entendendo ou não? Olha o que Jesus diz. Fulana estava enferma, foi curada, andou com Jesus. Ciclana estava endemoniada, foi curada, andou com Jesus. Se Deus fez uma obra na tua vida, nós temos que entender que nós precisamos levar a palavra. Eu vi uma frase não sei se chama status aquilo de WhatsApp, não sei como é que chama. Escrito assim, ó, evangelismo não é dom, é mandamento. Ah, eu não sou do ministério de evangelismo, não, irmão, é ministério de convertido. Uma vez que eu sou convertido, eu sou um propagador de Jesus Cristo. Quando a gente se torna, olha a frase que eu vou falar, você vai entender. Quando a gente se torna testemunha, a gente vai na rua e nas casas, está entendendo o mistério ou não? Você já viu testemunha nas casas? Quem é testemunho vai para a rua, vai ou não vai? Quem já viu testemunho de alguma coisa na rua? Levanta a mão. Vai ou não vai? E você já viu homem? Você já viu mulher? Você já viu jovem? Eu já vi jovem. E você já viu criança? E eles vão de qualquer jeito, largado. Vai não. E outra coisa também, eles vão com a mão livre, leve e solta. Vai com uma pasta parecendo, irmão, que está indo para o escritório de advocacia. É ou não é verdade? Ali tem umas 3, 4 Bíblias, uns 3, 4 livrinhos de música, umas 5, 6, 7, 8 revistas. Verdade ou mentira? E detalhe que eles fazem isso uma vez por ano. É verdade ou não? Não? Por que não? Toda semana. E você sabe uma coisa que eu reparei? Que eu já tive em diferentes lugares, e todo lugar que eu vou, eu vejo eles. Deve ser muita gente. Se nós fizermos um combinado aqui,
cada um pegar uma aldeia, que é um bairro, dessa cidade, no domingo à tarde, e cada um for num bairro, em todos os bairros vai ter gente lá. Vai ou não vai? Porque eles são testemunhos de Jeová. Agora fala para quem está dizendo assim, você é testemunho de quê? Não, irmãos, é uma questão seguinte. Jesus está voltando. Você sabia que Jesus está voltando? Você sabia disso? E vai ser rápido. De repente você vai estar no salão de cabeleireira, e a hora que terminar, não terminar a tua pintura, Jesus vai te arrebatar. Você fala, Senhor, deixa eu pelo menos acabar, não vai dar tempo. Vou com o cabelo? Não, você não vai com o cabelo. Vai ser assim, tem dois trabalhando no campo, um vai, outro fica. Você vai estar pagando a conta do telefone, telefone novo agora, vai pagar a conta do telefone, vai estar recarregando, não vai dar tempo de pôr. O dinheiro vai cair no chão, você vai embora. Então nós temos que evangelizar as pessoas, porque se Jesus estivesse aqui, ele não estaria preso dentro de uma igreja de 4 paredes de jeito nenhum. Ele estaria onde tem noite, para levar o farol, porque ele brilha. Nós não precisamos brilhar aqui dentro. Nós temos que brilhar lá fora. Nós precisamos fazer o que Jesus faria. Nós precisamos entender. Eu não sei se eu vou. Não sei, se você tiver o Espírito Santo, você não vai ter dúvida nenhuma. A não ser que você tiver 7 demônios, aí você precisa, aí 7 já não dá. Mas eu vou te falar uma coisa, se você tiver 6 demônios, dá para ir. A Bíblia diz de uma mulher que estava buscando água num poço. E Jesus estava sentado no poço. E Jesus conversou com essa mulher falou para ele na conversa que, o Jesus falou, cadê teu marido? Ela falou assim, eu não tenho marido. Eu tive quantos maridos? 5 maridos, e o que eu tenho agora não é meu. Então, ou seja, o diabo já tinha colocado ela em quantas frias? 6, porque casamento não é fria, mas no caso dela, era. 6, ou seja, aí o papo começa a conversar ali, Jesus e ela. Se você soubesse quem eu sou. A mulher simplesmente guarda o Jesus que ela conheceu naquele momento para ela, ou ela foi falar de Jesus para as pessoas? Ela batizou? Ela era batizada naquela hora? Fez curso de teologia naquela hora? Estava 100% liberta? Tinha ido resolver o caso com o amante? Tinha. O que ela foi fazer? A primeira coisa, foi falar para a cidade inteira. Repare que Deus quer que quem tem o Espírito Santo seja levado para as nações. O apóstolo está indo agora para a África. E você sabe o que ele compartilhou conosco no final de semana do encontro? Ele compartilhou conosco que ele está levando 30 placas, porque lá está com 30 igrejas na África. 30 igrejas na África. E tem umas 8 que ele falou que ele não dá conta de ir, porque vai ficar muito longe. 38 igrejas, mas 30 ele está levando 30 placas. Agora nós às vezes não conseguimos, irmãos, se mobilizar. E a gente fala assim, eu não sei evangelizar. Sabe evangelizar, você sabe. Quem já teve algum milagre ou bênção de Deus na sua vida, levanta a mão. Amém. Quem tem ensino fundamental aqui? Aprendeu A, E, I, O, U, levanta a mão. Amém. Quem conversa aqui, levanta a mão. Aí, pronto. 1 mais 1 são 3. Ou seja, você tem um milagre, você sabe falar. E você conhece pessoas, vai falar de Jesus para as pessoas. Amém? Quando essa mulher foi falar de Jesus para as pessoas, você concorda comigo que alguém poderia dizer para ela assim, o que você quer, vagabunda? Vai consertar a tua vida. Quem é você para falar de Jesus para nós? Alguém acusou ela, irmão? E por que às vezes a gente pensa assim, eu só posso evangelizar o dia que eu estiver 100%? Irmão, eu vou te falar uma coisa, tem um lugar que você vai ficar 100%. Nesse lugar, se você quiser, eu faço a oração no fim do culto, para Deus te levar para esse lugar que você vai ficar 100%. Agora, se você quiser esperar um pouquinho para ficar 100%, embora nós estamos numa crescente com Deus, você pode evangelizar.
você pode falar de Jesus. E se alguém disser para você assim, ó, mas se você serve a Cristo, por que você está assim? Aí você vai dizer, porque Deus está me lapidando, e assim como Ele me lapida, Ele precisa lapidar você também. Você está entendendo? Semana que vem agora, no sábado, é o dia do propósito nosso. Semeando a palavra. Um propósito que Deus deu uma direção. E eu vou te falar uma coisa. Quando você entra debaixo da direção, toda direção que Deus dá, após a direção tem bênção. Você perdeu a oportunidade de falar amém. Toda direção que Deus dá, após ser feito, tem uma bênção. Deus deu uma direção. Jericó precisa ser destruída. Ok? 6 dias vocês dão uma volta. No 7º vocês dão 7 voltas. O que chama isso? Direção. Após a direção veio a bênção e eles conquistaram a cidade. Quando nós estamos debaixo de uma direção, nós entramos também em conquistas de bênçãos na nossa vida. Por isso que as mulheres não tinham preocupação de andar com Jesus, porque elas sabiam que estava debaixo de uma direção de Jesus, e quando a gente está debaixo de uma direção de Jesus, Ele coloca a mão e abençoa. A esposa do procurador entendeu que o melhor lugar era estar com Jesus. Embora o marido dela pudesse dar um banquete para ela todos os dias. A vida dela era boa. Só que ela teve percepção de entender que a vida de Jesus e a vida com Jesus é melhor. O propósito de Deus é melhor. Sabe o que nós vamos fazer, querido? Sempre com Deus na frente, é claro. Nós vamos mobilizar. Fazer um pouquinho daquilo que a gente sempre devia estar fazendo mais vezes. Fazer uma vez aquilo que era para nós estar fazendo toda semana. Sendo testemunha de Jesus Cristo. Sabe o que diz a palavra de Deus? Vamos abrir em Marcos 16:15. Quem achou, diga amém. E disse-lhes, quem foi que disse isso? Jesus. Ide por todo o mundo. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você já está com uma dívida grande aqui. Quer ir por todo mundo, a tua dívida já está muito alta. E pregai o evangelho a toda criatura. Porque tem gente que fala assim, eu vou pregar para quem eu não conheço. Deus mandou. É mandamento, pregar para toda criatura, irmão. Hoje, graças a Deus, os cristãos existem várias estratégias de se levar a palavra de Deus. Nós vimos aqui os projetos. São estratégias. Naquela época, você acha que tinha isso, irmão? Essas estratégias que nós vamos fazer aqui, não tinha. Era cru e nu o negócio, para falar na iapa. Deus diz isso. Deus é contra o pecado, Deus te ama, mas Ele não quer você no pecado, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Deus te ama, mas Ele não quer você nessa vida. Hoje não, hoje existem folhetos, existem campanhas, existem evangelismos com jovens, existem várias estratégias. E por mais estratégia que nós temos, menos a gente faz. Alô? Vocês estão entendendo ou não? Ide por todo mundo. Agora ninguém está falando assim, ó, abandona o emprego, abandona a casa, abandona a família. Não, vamos nos posicionar dentro da nossa cidade. Dentro da nossa cidade. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Mas quando eu cheguei nessa cidade, eu fui evangelizar. Meu filho e eu. Eu fico pensando se nós fizéssemos isso agora que a igreja está desse tamanho. O que aconteceria, irmãos? O inferno ia falir. Aleluia. Mas eu vou precisar ir sozinho de novo? Será que só eu tenho Espírito Santo? Será que só eu tenho o poder do Espírito Santo? Será que só eu que sou testemunha? Deus tem que levantar mais pessoas aqui. E que eu não precise obter vários cultos no ano para colocar na tua cabeça que isso daí a gente devia ser testemunha mesmo. No seu trabalho você levanta a bandeira de uma forma saudável que você é um servo de Deus.
Vai ser aquele cara assim, ó, durante o serviço está pregando. Ó, o patrão fala, vai trabalhar. E fala, eu vim para obedecer a ordem de Deus, vou pregar aqui, não vou fazer nada. Não, de forma saudável, no intervalo, no café, no almoço. De forma simpática, estratégica e inteligente. Após o trabalho, você não tem amigos no trabalho? Após o horário de trabalho, você já evangelizou teus amigos no trabalho? Você tem um grupo de WhatsApp de pessoas que trabalham com você? Fala assim, gente, eu tenho que te contar uma bênção. Fala assim. As bênçãos hoje são utilizadas inclusive para o evangelismo. Ah, eu estou feliz, por quê? Porque Deus fez isso na minha vida. Porque Deus fez aquilo na minha vida. Porque Deus fez aquilo outro na minha vida. Você acha que Deus te chamou porque Ele tinha interesse só em você? Porque Ele queria salvar só você? Não. Se fosse o interesse só em você, Ele te chamava e já te recolhia. Ele te chamou, sabe para quê? Para que você pudesse ser um farol que brilha à noite. Amados, vamos fazer o que a Bíblia determina. Sabe o que Mateus 28, 15, do 18 e 19 diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer estar com Jesus todo dia? Essa é a parte B. Você quer estar com Jesus todos os dias? É o final do versículo, mas para chegar no final tem que passar pelo começo. O começo é ir de fazer discípulos. Nós vamos evangelizar esse final de semana, e eu creio que nós iremos como igreja, não como um grupo. Eu creio que nós iremos como um exército de faróis naquele lugar de pessoas que não têm Cristo. Eu creio que as criancinhas, ao evangelizar naquele lugar, querido, vão brilhar de uma forma que vai fazer as pessoas amarem. Leva teus filhos. Está calor, meu irmão, está calor. Se tiver calor e você tiver que não deve seu filho, eu combino uma coisa com você, fechado. Só que o dia que tiver sol e tiver que entrar na piscina, você não deixa não. Manda ele entrar na piscina no dia que não tiver calor. Se está calor, põe um bonezinho nele, põe um chapeuzinho nele. Bora. Nós vamos como igreja. A intercessão vai ficar aqui profetizando, estendendo a mão, cobrindo nossa vida de oração. E a intercessão, debaixo da minha autoridade que eu passei, vai estar nos honrando através de Deus Pai, lá no nosso lugar que nós estiver lá. Pessoas vão pegar folhetos, vão ser evangelizados, vão ser abordados, não vão levar faixa. Jesus te ama. A pessoa vai olhar, vai ficar encantado. Nós vamos semear abraço, semear amor, semear nosso tempo. E dizer para Jesus assim, olha, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor estaria junto conosco aqui. E vai ser lindo, irmão. Vai ser lindo. Mateus capítulo 10, versículo 33. Quem achou, diga amém. Mateus 10, 33 diz assim, mas aquele que me negar diante dos homens... Alô? Você leu tudinho aí? Eu tive coragem de ler a parte A. A parte B não tem coragem, que é forte. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Mas eu vou, pastor. Vai, querido. Mas e minha vida? Quando você começa a falar para as pessoas assim, Deus é um Deus fiel, aí Deus fala assim, anjos, urgente, abençoe aquele homem, aquela mulher, porque ele tem falado que eu sou fiel e eu vou provar cada vez mais que eu sou fiel. Quem consegue enxergar a fidelidade em Deus até no momento de tribulação, experimenta mais rápido a fidelidade de Deus. Você dizer que Deus é fiel quando as coisas boas acontecem na tua vida é fácil. Mas você dizer quando de repente nem tudo vai bem, Deus agiliza isso e traz a fidelidade mais rápido para a tua vida e você vai ter mais testemunho para contar. Irmãos, estamos aqui para isso. Sabe como eu aprendi a evangelizar? Indo com um rapaz que ele é 1 ano mais velho que eu. Foi a pessoa que me ganhou para Cristo. 1 ano mais velho que eu. E ele ia evangelizar, eu falei assim, eu não dou conta desse negócio de evangelizar não. Ele só falou assim, ó,
vem comigo, você vai ficar do meu lado, você vai ser minha sombra. Não precisa falar nada? Nada. Precisa levar alguma coisa? Não, vem comigo. E nós fomos, irmãos, de casa em casa, e eu fui vendo. Aí eu via que tinha umas casas que falavam assim, agora não dá, estou ocupada. Vixe. Aí batia a palma numa outra casa, e a outra casa falava assim, eu já sou espírita, eu já tenho minha religião, não preciso. Vixe. Mas dentro do nosso percurso de 1 hora e meia, haviam ali 3 a 4 casas que falavam assim, por favor, entre aqui que eu estou precisando de oração. E numa dessas casas que nós entramos, e a hora que ele fez a oração, essa família falou assim, tal dia eu vou na igreja. Eu falei, gente, mas até que não é um negócio ruim não. E aí, 3 casas disseram para a gente assim, vocês são bem-vindos aqui. E ali a gente ficou 15, 20 minutos falando de Deus, e as pessoas olhando com o olho desse tamanho, e a atenção que essas pessoas nos deram, quer dizer, deu para ele, que eu fiquei observando. Eu falei assim, que coisa legal, eles ouvem com atenção, eles têm, vale a pena você tomar umas mordidas de cachorro de vez em quando, vale a pena você tomar uns não de vez em quando. E você sabe o que Jesus disse? Vão de 2 em 2, de casa em casa. Se alguém deixar vocês entrar, que a paz repouse nessa casa. Mas se alguém não deixar você entrar, ou seja, Jesus já falou que alguns não ia deixar. Ele falou, sacode a poeira aí, e vai para outro lugar. Você sabe o que eu entendi? Evangelismo não é difícil, não. Nós não estamos indo na porta das casas, nesse projeto, nessa vez. Nós vamos indo para um lugar que está cheio de gente. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Ali tem pessoas que de repente estão com o casamento destruído. Ali tem pessoas que estão com os filhos nas drogas. Tem pessoas que estão desempregadas. Tem pessoas que estão ali perdidas, desorientadas, com depressão. Sabe o que vai acontecer? Deus vai nos colocar ali como embaixador do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. E aí quando Deus te usar, você vai falar assim, gente, Deus me usa. E nós cantamos esse louvor, usa-me como um farol, a qualquer hora, e aonde mais? Qualquer hora e, então vamos. E tomara que a gente fique viciado nisso. Tomara que a gente olhe para essa cidade como noite, e possamos brilhar. Essa semana começa os lares de paz. Irmão, estamos nos preparando para uma colheita que virá sobre esse lugar. Não dá para ficar de fora. Somos um exército que vai fazer diferença. Vocês viram que salvar pessoas é a principal vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum se perca, que todos cheguem ao arrependimento. A palavra também diz assim, como alguém vai ser salvo se não tem quem prega? Não tem quem crê. E como eles vão crer se não tem quem prega? E como vão ter quem prega se ninguém é enviado? Nós precisamos ser enviados. As nações? Não. Essa cidade é grande o suficiente para nós irmos, irmãos. Existem pessoas que vão entrar. Vocês viram o testemunho essa semana. Colocamos no Facebook um anúncio colocado no Facebook do Lar de Paz. No dia seguinte a mulher disse, eu preciso de um lar de paz. Amanhã às 3 horas da tarde estará acontecendo o Lar de Paz na casa dela. Precisou falar. Hoje Deus nos presenteou com diversas estratégias, até compartilhando projetos de Deus. Às vezes a gente vê uma frase que é indiretinha, a gente vai lá e compartilha aquela frase indiretinha, porque quem postou aquela frase indireta quis dar uma indireta numa pessoa, mas serve para a gente alfinetar a outra, e a gente compartilha e já aproveita e já dá uma na cara dos outros. Mas por que a gente não compartilha a paz? Jovens, a palavra de Deus diz assim, as coisas do Senhor é para vocês cuidarem. Vocês são fortes. É hora de a gente levantar a bandeira e falar assim, estamos aqui.
Nós vimos aqui mulheres. Irmão, se você for parar por uma trajetória, o normal, não me leve a mal, nem vai falar que eu sou machista, mas o normal é o homem aguentar andar mais do que a mulher. Na maioria das vezes. Pode ter aquelas atletas que aí essas não dá para competir não, mas a maioria das mulheres, o vigor físico dela é menor do que o vigor de um homem, ok? Na maioria sim. Agora você imagina esses 12 andando com Jesus. E aquela mulher lá. Não vai dar uma paradinha? Andar descansadinha. Ah, não vou andar mais com ele. Não, está andando demais. Mas não, elas iam. E você sabe o que a Bíblia diz que elas faziam? Sustentavam Jesus e os 12. E obviamente que elas também. Elas tinham poder aquisitivo. Bancava. Tipo, o ministério de Jesus não pode parar. A obra de Jesus não pode parar. Deus vai nos usar poderosamente. Eu vou abençoar a igreja nessa noite. Para que nós possamos ser agentes de Deus, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Eu agora estou assim, eu chego num lugar, parou o carro, frentista abastece, eu já, folheto. Eu vou num lugar, paro no semáforo, o cara vem com um, eu já dou um também. Esse dia eu ainda brinquei com a minha esposa, falei assim, se eu fosse milionário, eu fazia folheto só para jogar fora. Brinquei, né? Eu colocava folheto nos carros de 6 tudo e nós combinávamos de passar tudo no mesmo horário. O cara que entregasse um folheto, nós entregava. Ele ia esvaziar um monte dele e ia ficar com o nosso. Aí sabe o que ele ia fazer? Entrega o nosso agora. Aí ele ia entregar tudo para os outros. Irmãos, Deus quer fazer de forma simples. Às vezes um folheto que você entrega, segurando uma faixa, Jesus eu te amo, dando um abraço, liberando uma palavra sobre uma pessoa. Do teu jeito Deus vai te usar. Só não dá para te usar se você tiver com o farol desligado. Se você dizer não, mas Jesus já nos diz aqui, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, irmãos. Sim, evangelismo não é dom. Evangelismo é sim o mandamento de todo cristão convertido que tem Jesus e o Espírito Santo na sua vida. Quando você está lá numa célula, você está cumprindo o ID. Quando você está num lar de paz, você está cumprindo o ID. Ah, mas eu já estou um negócio na igreja. Irmão, vamos salgar o mundo. A Bíblia diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, iluminar o mundo. Na igreja Jesus ilumina. No mundo quem ilumina somos nós. Anjos não vão pregar a palavra. Anjos não vão fazer o que nós temos que fazer. Nós aqui temos que de repente ir lá no mercado, lá na praça. Nós aqui temos que sair fora das 4 paredes e mostrar que dentro de nós existe 4 paredes alicerçadas em Cristo Jesus. Mostrando que a nossa vida é um reflexo de mudança, de que Ele entrou na nossa vida. E eu quero te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido a igreja a ficar em pé.